Doutor Fernando, seja bem-vindo. Eu te passo a palavra, que os bons falem através de ti. Opa, obrigado, Walter. Walter, eu vou fazer a leitura aqui do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Então, nós vamos ler aqui o primeiro trecho do item 11 do Evangelho, que é do Mateus. Então, vamos lá. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo o que tiverdes julgado aos outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servis para com eles. São Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então eu vou passar aqui agora direto para o item 13, que é o comentário do Kardec. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar aos outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar a outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós mesmos. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa da qual se criticam os atos. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem. E sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio: não julgueis, se não quiser ser julgado, porque a letra mata e o espírito vivifica. Bom, meus irmãos, então nós estamos aqui. Nós estamos aqui falando sobre esse assunto. E no fim, a hora que eu estiver terminando, eu vou dar umas 6 dicas para a pessoa evitar essa mania que ela tem de julgar as pessoas, tá? Poder combater isso. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que combater é lembrar que o julgamento é uma coisa que está dentro de nós. Então nós temos que procurar o quê? Em primeiro lugar, corrigir isso em nós mesmos. Tá? Por quê? Porque o julgamento, o que ele faz? É aquela mania que a gente tem de apontar o defeito nos outros e desmerecer os outros. E isso aí, por trás disso tudo, gente, esconde o quê? Esconde o nosso orgulho. Aquele orgulho nosso acendrado que ainda existe. Tá certo? Porque muitas vezes, quando a gente julga o outro, nós não estamos querendo ajudar a outra pessoa e nem ajudar a sociedade. Nós estamos querendo o quê? Nos sentir melhor do que o outro. Porque quando você julga uma pessoa, você está mostrando de forma inconsciente que você é melhor do que aquela pessoa. E isso aí é uma coisa que está longe de ser realidade. Então, quer dizer, o julgamento, muitas vezes, quando você mostra um defeito a uma pessoa, você fica lá julgando, o fulano é isso, fulano é aquilo. Muitas vezes você está o quê? Você está mostrando aquilo que tem dentro de você. Porque, na realidade, quando a gente fica apontando defeito do outro, a gente simplesmente está projetando o nosso psiquismo no outro. Então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque o Cristo, por exemplo, Jesus, através de Mateus, ele disse o seguinte: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Olha só, gente. A boca fala daquilo que o coração está cheio. De fato, é isso mesmo. O coração aí, no caso, é a nossa mente. Tá? E a gente vê, por exemplo, que esse capítulo 10 do Evangelho, o Mateus, ele fala sobre o julgamento com uma certa propriedade.
Porque o Mateus dos apóstolos do Cristo, ele foi o que mais foi julgado, pelo fato dele ser um coletor de impostos. Ele foi julgado até pelos próprios parceiros dele, que seriam os apóstolos. Então, quer dizer, todo mundo tratava um coletor de impostos com muito desprezo, que é o que eles chamavam de publicanos. Então, Mateus era um publicano. Então, quer dizer, ele sofreu nas costas todo o peso da maledicência, do julgamento dos outros. Então, ele tem muita experiência quando ele fala desse assunto. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, com o julgamento que a gente faz das pessoas. Tá? Que a gente não tem, vamos dizer assim, elevação moral para poder julgar ninguém. Por exemplo, se o próprio Cristo, em tempo algum, jamais julgou alguém, por que é que nós vamos julgar? Você vê os grandes espíritos que tiveram aqui na Terra, gente, nenhum deles se ocupou de julgar ninguém. Tá? Muito pelo contrário, eles falaram, bom, você fez o que é errado, procure não fazer mais. Você vê que o Cristo foi bem claro nisso. Quando ele estava lá ajudando aquela mulher adúltera que estava sendo apedrejada, ia ser apedrejada, aí o Cristo agachou no chão, olhou para o pessoal e falou assim, ó, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o pessoal foi jogando a pedra fora e foi indo embora. E a mulher veio agradecer e o Cristo falou, minha filha, segue em paz e não faça mais, quer dizer, não peques mais. Só isso que ele falou. Quer dizer, ele não julgou, ele não quis saber, tá? O motivo que estava fazendo que a mulher tinha feito aquilo. Outra coisa que a pessoa que julga denota é uma baixa autoestima, tá? Porque, na realidade, quando a pessoa está julgando, ela está dissimulando, ela mesma. Então, está mostrando que ela tem uma baixa autoestima. Tá? Então, quer dizer, a pessoa que trabalha, precisa trabalhar a autoestima para também não ficar julgando os outros. Tá? Por quê? Porque é pelo motivo que eu acabei de falar. Porque, geralmente, a pessoa que julga, ela tem uma frustração, um recalque bem escondido dentro dela, lá no inconsciente. Então, muitas vezes, a pessoa, para se sentir bem, ela tem que ficar julgando os outros, para ela achar que está por cima da carne seca. Vocês estão entendendo? Então, você vê a pessoa lá julgando político, julgando isso, julgando aquilo, julgando o vizinho, colega de trabalho. A gente tem que ter compaixão por essas pessoas, tá? Porque, no fundo, aquilo ali está escondendo o quê? Está escondendo um complexo de inferioridade daquela pessoa. Então, para vocês verem, toda aquela pessoa que fica apontando o dedo para os outros, fica julgando demais os outros, na realidade ela está tentando o quê? Ela está tentando esconder o complexo de inferioridade que ela tem, a baixa autoestima. Então, quer dizer, é uma pessoa que, para poder se sentir bem, ela tem que estar o quê? Desmerecendo os outros. Então, vocês veem o tanto que é importante isso, tá? E a gente vê, por exemplo, nas famílias, nos locais de trabalho, sempre tem essas pessoas que ficam julgando os outros e desmerecendo os outros. Então, em vez de vocês ficarem, a gente ficar com raiva, daqui para frente, nós vamos começar a ter compaixão por essa pessoa. E sempre colocar o nome dessas pessoas que julgam demais, colocar o nome dela nas preces. Porque são pessoas que necessitam de oração e necessitam urgentemente de fazer uma autorreforma. Por isso que é importante a leitura do Evangelho e a explanação, o entendimento do Evangelho, porque é muito comum isso, gente, viu? A gente vê demais no consultório, eu vejo pessoas cheias de problema, com baixa autoestima, com até depressão, com coisa, e no fundo de tudo está aí, é aquele orgulho. Por isso que o Cristo falava que uma das chagas da humanidade é o orgulho, o egoísmo e a tola vaidade. Então são coisas que a gente tem que combater. E a pessoa que julga, por exemplo, a gente vê pelo menos duas coisas bem nítidas. É o orgulho e a vaidade. A vaidade de querer ser melhor do que o outro. E egoísmo também. Que a pessoa, quando ela fica julgando o outro, ela está mostrando o egoísmo. Você entendeu?
Ela está querendo projetar no outro aqueles defeitos que tem nela. Então vamos tomar cuidado com isso, tá? Porque o julgador, a pessoa que gosta de julgar, ela está fazendo quase um papel ridículo para quem conhece o comportamento humano, tá? Então vocês veem, por exemplo, aqui no Evangelho, tem aquela lição que o Cristo que fala assim, o argueiro e a trave. Aí o Cristo fala assim, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro no olho do outro. Quer dizer, a pessoa aponta o cisco no olho do outro, mas não vê que no seu olho tem uma trave. Você vê que o Cristo era um espírito extraordinário. Você vê tudo que a gente hoje fala, que a ciência comprova, a ciência estuda, o Cristo já falava lá há 2000 anos atrás. Tá? Então isso é muito importante, essa lição aqui do argueiro e a trave no olho. Então é isso aí, ó. Isso que o Cristo falou aqui é psicologia profunda. Uma coisa que aquele Carl Gustav Jung, que era um psicoterapeuta e psiquiatra suíço, ele falava muito, tá? É a mania que a pessoa tem de ficar projetando no outro. E isso aí gera um monte de neurose, um monte de problema. Então a gente tem que procurar corrigir. Então vocês veem, meus irmãos, que a pessoa que procura seguir o Evangelho do Cristo, estudar, como o Chico fazia todo dia, ele lia sempre, todo dia, o Evangelho, estudava, lia. Chico conhecia muita coisa do Evangelho, vivenciava o Evangelho, nunca deixou de ler o Evangelho um dia. Então, quer dizer, a gente tem que estudar. Eu lembro, por exemplo, meu sogro, doutor Elias Barbosa, ele falava sempre para mim que se as pessoas soubessem, seguissem aquilo que está no Evangelho, a recomendação do Cristo, dos apóstolos, hoje as prisões estariam vazias e até os hospitais. De fato é isso mesmo. Porque a gente vê que a maioria das doenças, dos transtornos mentais, eles surgem sempre do orgulho e do egoísmo e da tola vaidade. Então, quer dizer, a gênese por trás da maioria das doenças, tá? Essas coisas, é o orgulho, o egoísmo, é a pessoa estar sempre preocupada com ela, achando que ela é um exemplo, e não é. Tá? Então, nós temos que cuidar disso. Tá? Então, aqui eu vou falar para vocês, gente, umas 6 dicas, tá? Que eu separei aqui para a gente falar, assim, para a gente poder trabalhar essa questão do julgamento. Essa questão, essa mania nossa de ficar apontando defeito dos outros. Tá? Então, a primeira dica é o quê? A gente tem que assumir os nossos próprios defeitos e parar de refletir nos outros. Tá? Então, a gente tem que observar isso, viu, gente? Que toda vez que a gente aponta o defeito do outro, a gente está o quê? Refletindo no outro aquilo que a gente tem. Tá? Segunda dica, aprimore as suas qualidades. Tá? Então, vamos aprimorar as nossas qualidades através do estudo, tá? O estudo do Evangelho, principalmente. Tá? Porque o Evangelho é um manual de instrução que a gente tem para aprimorar as nossas qualidades. Então, é muito importante, todo dia, a gente, antes de dormir ou no começo do dia, percorrer as páginas do Evangelho. Por quê? Porque toda leitura que a gente faz do Evangelho, gente, aquilo ali vai forrando o nosso inconsciente. Vai forrando. Olha bem o que eu estou falando. Vai forrando o nosso inconsciente com coisas boas. Eu sempre falo para os pais que têm filho pequeno, crianças no colo, tudo, para todo dia ler o Evangelho para essas crianças. E tem pai que chega para mim e fala, mas o meu filho não vai entender. Eu falei, ele não precisa entender conscientemente. O espírito dele vai absorvendo todas as lições, todas as leituras do Evangelho. Por quê? Porque vai forrando o inconsciente do indivíduo, mesmo que ele seja neném, mesmo que seja bebê de colo. Tá? Então é importante as famílias fazerem o quê? O culto do Evangelho no lar todo dia.
Olha só o que eu estou falando, todo dia. Um cultozinho de 5 a 7 minutos. Tá? Leitura do Evangelho em voz alta, não precisa comentar, faz lá a prece e pede para os benfeitores o quê? Fluidificarem a água. E aí você aproveita e pede também para os benfeitores colocar um cordão fluídico de proteção em volta do seu lar. Tá certo? Terceira dica. A gente sempre está o quê? Buscando trabalhar a bondade. Tá certo? A bondade, a compaixão. Por quê? Igual eu falei no começo. Quando a gente trabalha a bondade, nós estamos gerando causas no bem. Então, sempre que possível, a pessoa tem um trabalho voluntário, tá certo? Dentro da comunidade religiosa que você participa, fazer um trabalho voluntário, está sempre preocupando em fazer a caridade e sempre gerando a bondade, de forma sistemática e rotineira. Tá? Mas só faço no fim de semana, porque eu não tenho tempo. Não, tem tempo sim, gente. Você vai trabalhar, você pode ser bom. Você pode gerar bondade aonde você estiver. Tá? Só o fato de você não falar da vida do outro, não ficar julgando os outros, você já está fazendo caridade. Tá? Então vamos pensar nisso. Então vamos lá para a quarta dica. Olhar para a vida positivamente. O que é isso? É a gente procurar o quê? Olhar para a vida de uma forma favorável, com gratidão. Tá? Sempre que pensar no Cristo, pensar em Deus, pensar com gratidão, sempre agradecendo alguma coisa, até pelos problemas e pelas doenças que você passa. E sempre que a gente for pedir alguma coisa, é muito mais importante do que pedir, a gente agradecer. Às vezes a gente agradece até por antecipação. Tá? Você fala assim, obrigado, meu Deus, pela saúde perfeita que eu tenho. Muitas vezes você está passando por um problema de saúde, você já fala de forma positiva. Obrigado, meu Deus, pela saúde perfeita que eu tenho. Porque quando a gente fala isso, é igual eu te falei do elástico lá. Ó. Você está criando uma energia potencial. Tá? Você está gerando um resultado. Porque quando a gente agradece por antecipação, por uma coisa que a gente ainda não tem, você está mostrando o quê? Você está mostrando confiança no Pai Maior. Tá? Então vamos lá para a quinta dica. Melhore sua autoestima e sua autoconfiança. Olha só, gente. Eu não falei para vocês que lá um dos problemas da pessoa que julga é uma baixa autoestima? Tá? Então vamos procurar trabalhar a autoestima. E lembrar, gente, que a autoestima não tem nada a ver com a vaidade. Tá certo? A vaidade é um feedback que você tem de fora para dentro. Tá? Você precisa de uma pessoa falar, você está bonito, está bem vestido. Isso é vaidade. Agora, a autoestima é aquela autopercepção que você tem de você mesmo. Tá? E o maior exemplo de autoestima que eu conheço é do próprio Cristo. Quando ele dizia assim, eu sou um com Deus. Tá? Olha só a confiança que ele tinha, autoconfiança. Tá? Então, quer dizer, autoestima e autoconfiança. E sexta dica, exercite o perdão e o auto-perdão. Gente, olha só que importante. As pessoas às vezes se preocupam só em perdoar, mas esquece que a coisa mais difícil do mundo é perdoar a si mesmo. Perdoar muitas vezes por você ter sido bobo, de ter falado sim quando era para falar não. Tá? E lembrar que um dos pontos mais importantes para a gente perdoar é o quê? É não julgar. Tá? Você vai perdoar uma pessoa, você tem que evitar o quê? O julgamento. Então, perdoar é não julgar. Olha bem, uma coisa depende da outra. Então, a pessoa que julga muito é aquela pessoa que tem uma dificuldade extrema de perdoar os outros. Então, a gente tem que lembrar disso. Evite o julgamento para facilitar o perdão. Então, quando às vezes a pessoa está trabalhando lá o perdão em relação ao irmão, em relação ao amigo, eu sempre recomendo para a pessoa, pare de julgar essa pessoa. Tá? Não julgue os motivos que levaram ela a te ofender, por exemplo. Isso é problema dela. Tá certo? Então a gente tem que trabalhar o perdão e o auto-perdão.
tá? Que é muito importante, porque senão a pessoa, por exemplo, a pessoa que não sabe se perdoar, é aquela pessoa que vive cheia de culpa e de remorso. Quer dizer, ela não consegue caminhar na vida porque está sempre presa aonde, gente? No passado, tá? E toda pessoa que está presa no passado, ela tem a vida dela amarrada, tá? Então, às vezes as pessoas chegam no meu consultório e falam: "Ô, doutor, estou com a vida amarrada, me ajuda. Parece que tem alguma coisa, um trabalho feito, não sei o que lá." Eu falo: "Meu irmão, o negócio não é trabalho feito, não é nada, é você que está preso no passado." E toda pessoa que vive carregando o passado aqui, ó, agarradinha no passado, ela não consegue viver o aqui e agora, com vistas ao futuro. Vocês estão entendendo, gente? Então é muito importante a pessoa se perdoar. Tá? E a pessoa que perdoa a si mesma é aquela pessoa que está desagarrando do passado. Tá? Então, quer dizer, é muito importante isso. Então, é lembrar disso. Tá? Lembrar de que precisa trabalhar essa questão. E a melhor forma da gente combater esse julgamento é procurando desenvolver uma outra virtude que contrapõe isso. Por exemplo, a humildade. Tá? E a humildade ela é importantíssima nesse processo. Tá? Porque a pessoa, por exemplo, que é humilde, é aquela pessoa que vai fazer sucesso na vida. Tá? Às vezes as pessoas perguntam assim: qual que é um dos segredos do sucesso? Eu falo: um dos segredos do sucesso é a pessoa ter humildade. Você vê que toda pessoa que é humilde, ela tem sucesso. Você vê, por exemplo, Chico Xavier, o sucesso que ele teve na vida dele. Outra pessoa que teve um sucesso muito grande, que está aí firme até hoje, é o Cristo, por causa da humildade dele. Tá certo, gente? Então, a pessoa que é humilde, ela não julga os outros. Ela simplesmente está sempre com a compaixão para utilizar quando for necessário. Tá certo? Tudo bem, Walter? Eu acho, outra coisa que eu queria falar também, Walter, só para fechar, ó, ver o mal no outro antes deve ver aquele que está em nós. Então, antes de você ver o mal no outro, é bom você ver o mal que está em você mesmo. Dá andamento. É isso aí. Então, eu acho que nós damos uma pincelada boa sobre esse assunto, né, Walter? De uma forma bem prática. Tá? E se eu puder depois falar numa próxima oportunidade, eu quero falar sobre a humildade, tá? Que é uma ferramenta extraordinária na vida do ser humano.